Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de notícias sobre o que acontece na Assembleia Legislativa. Confira os destaques da edição de hoje. Em debate no Legislativo, o advogado critica a proposta de reforma da Previdência. Comissão de Saúde quer melhorar atendimento para crianças com síndrome genética que atrasa o desenvolvimento. Colegiado apura denúncia sobre o suposto desvio de pagamentos trabalhistas. Na segunda sessão ordinária da semana, o plenário aprovou proposta em benefício das gestantes. A repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos e tem os detalhes para a gente. Luciano, os deputados aprovaram 6 projetos, todos de iniciativa parlamentar. Uma das propostas pretende ampliar a divulgação do direito legal das mulheres a terem acompanhante durante o parto em hospitais públicos. O autor do projeto é o deputado Dr. Rafael Favato. Muitas das pessoas vão ter seus filhos e alguns profissionais ainda não divulgam esse direito para essas mães. Então vai ter lá explícito na maternidade que ela tem sim um direito a um acompanhante, de acompanhar todo o trabalho de parto, inclusive na sala de parto, que esteja presente o acompanhante, nesse momento tão importante da vida da mulher, que é na hora de gerar ali, de dar à luz ao seu filho, à sua filha, e precisa da pessoa do marido, da mãe, de um acompanhante mais próximo, para ela se sentir bem acolhida. Também aprovada a iniciativa que obriga comerciantes a informarem se os produtos vendidos utilizam animais em testes. Nesses casos, a informação deve vir de maneira destacada na embalagem do item. Quem descumprir a norma pode sofrer penalidades, que vão desde a advertência à multa de mais de R$12 mil. O autor do projeto é o deputado Sandro Locutor. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. O colegiado especial realiza a primeira reunião sobre a reforma da Previdência. Durante o encontro foi abordada a situação previdenciária dos servidores estaduais. O ex-presidente do IPA-JM, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, o advogado Oswaldo Rulli, participou da primeira reunião da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência. O colegiado iniciou a discussão sobre a proposta do governo federal que muda os critérios de cálculo e de concessão de benefícios previdenciários. As alterações vão afetar servidores públicos federais e trabalhadores do setor privado, com exceção dos militares. O advogado lembrou que as mudanças nas aposentadorias dos servidores públicos estaduais e municipais vão ser de responsabilidade dos estados e municípios. E o especialista questionou essa decisão do governo federal. A Previdência do servidor público, ela está toda ela organizada na Constituição Federal. Se ela está na Constituição Federal, não dá para transferir, delegar isso para os estados. Então eu acho que essa medida, possivelmente, ela não será aprovada no Congresso Nacional. Se aprovada, ela possivelmente poderá ser questionada a sua constitucionalidade. Durante a reunião, o advogado explicou que o regime de previdência dos servidores estaduais está dividido em 2 fundos. Quando a gente fala em déficit, nós temos que entender que ele é originário de uma contribuição e uma despesa. E a Previdência no Estado do Espírito Santo, ela já foi equacionada ao separar os grupos de segurados, aqueles admitidos até 2003 e aqueles admitidos a partir de 2004 em diante. Então, o grupo de 2004 para cá contribui com uma parcela, o Estado contribui com outra parcela e o que tem contribuído pelos estudos atuariais que estão disponíveis no site do próprio IPA-JM indicam que ela é superavitária. Então, assim, qualquer reforma vai alterar isso? Pode alterar, mas vai continuar ampliando pela regra atual, pelo modelo atual, o seu superávit. Em relação à reforma previdenciária em tramitação no Congresso, o advogado acredita que as mudanças não são compatíveis com a realidade brasileira. Estão querendo nos comparar com países da Europa que estão muito à frente da nossa, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social, político, e também da própria expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro mede um país inteiro. A expectativa do Nordeste, do povo do Nordeste, não é igual do povo do Sul e nem do Sudeste, bem como do próprio servidor público não é igual dos demais trabalhadores. Então, assim, precisa de olhar o Brasil com o Brasil equiparado a outros países equivalentes ao Brasil. Não dá para equiparar com a França, com a Inglaterra, com a Alemanha, ou seja, são situações diferentes. A reunião foi acompanhada por representantes de sindicatos de servidores públicos.
Os deputados ressaltaram que vão continuar buscando contribuições de especialistas e dos servidores para fortalecer o debate sobre previdência no Estado. Estaremos buscando pessoas capacitadas que possam nos orientar, porque o nosso voto aqui nessa casa, ele será balizado pelo conhecimento que nós vamos buscar em relação a essa comissão. E vamos trabalhar para que nós possamos torná-la também uma comissão permanente, porque esse é um tema que não vai parar por agora. Ele vai ter que ser mantido para discutir a vida do cidadão, principalmente do nosso servidor público aqui no nosso estado. Comissão de Saúde recebe familiares de crianças com doença genética rara. Eles querem apoio do Legislativo em busca de mais informações, diagnóstico precoce e atendimento adequado para as pessoas com a síndrome. CRI do chá. O nome é diferente e a síndrome também bastante rara. A doença genética, que pode atingir qualquer pessoa, mesmo sem outros casos na família, foi tema de reunião do Colegiado de Saúde. Crianças que nascem com a síndrome, também conhecida como miado de gato, têm o desenvolvimento mais lento e comprometido. A principal característica é o choro fraco que lembra o miado do gato. O cientista que descobriu isso foi o mesmo que descobriu a síndrome de Down. E esse choro fraquinho que lembra o gato, ele é por causa do estreitamento da laringe. No Brasil, são apenas 3.000 casos registrados da doença. Mais informação sobre a síndrome, diagnóstico precoce e estímulo para os pacientes são algumas das demandas do Núcleo de Aconselhamento CRI do chá, formado por famílias que passam por esse desafio. A principal falta que todas nós mães sentimos a princípio, a minha filha hoje tem 25 anos, foi de informação. Não existia informação nenhuma. Mas com a internet ela está chegando e a gente está sempre batalhando. E a gente sente falta também de escolas, de que o governo criasse escolas que atendessem, porque nossas crianças não têm onde ir. É preciso que os políticos também, quem tem mandato, o poder público, que possa dar política pública para esse pessoal. O poder público está devendo muito, então nós estamos aqui nesse momento fazendo isso, fazendo com que nós possamos levar ao conhecimento desse povo para que essas crianças possam ter um diagnóstico muito cedo, precoce, no sentido de oferecer política pública, oferecer treinamentos para as mães, para os pais, no sentido de diminuir o sofrimento dessas pessoas. Deputados apuram possíveis falhas em repasse de créditos trabalhistas para metalúrgicos. Em reunião extraordinária, a Comissão de Defesa do Consumidor ouviu Luiz Carlos Rangel, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cariacica. Rangel foi convocado para prestar esclarecimentos sobre denúncia recebida pelo colegiado. A acusação é de que a entidade sindical não teria repassado a funcionários da antiga CST, hoje ArcelorMittal, valores referentes a uma ação trabalhista de reposição salarial movida pelo sindicato no final dos anos 1980. O depoente afirmou que a primeira parcela da ação foi paga ao sindicato na época em que ele era o presidente, na forma de 4 alvarás liberados pela Justiça, e que os valores foram repassados aos funcionários. Esses 4 alvarás, mais a listagem que vinha da CST, eu procurei depositar o dinheiro na conta dos trabalhadores, na Caixa Econômica Federal. Obviamente, alguns trabalhadores que não estavam aqui no estado, estavam para outro país viajando, aquela época era a época que a CST estava em extensão, né? Eu acredito que hoje, através dessa comissão, a coisa vai ficar bem esclarecida, vai ficar apurada. Porque o que ocorre? Se eu era o presidente, na época, procurei fazer o procedimento legal, né? Eu entendo que quem me sucedeu, logo em seguida, teria que vir e pagar a segunda parcela. Me parece que os trabalhadores alegam que não receberam. O presidente da comissão informou que o colegiado vai continuar apurando os fatos. Já ouvimos o primeiro presidente, que deu origem ao processo. Temos que ouvir o presidente que deu continuidade, pedir informações à justiça, o que já foi determinado, e após formarmos o nosso juízo de valor, para ver se realmente teve trabalhadores que tinham direitos
o pagamento foi repassado e eles não receberam. Parlamento Capixaba retoma debate sobre irregularidades no programa de alimentação escolar. A participação da agricultura familiar na merenda oferecida nas escolas do Espírito Santo voltou ao debate na Comissão de Cooperativismo. De acordo com dados do TCU, Tribunal de Contas da União, 25 dos 78 municípios capixabas não cumprem a destinação de 30% de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a compra da produção de pequenos agricultores. Esse foi um dos problemas na gestão desses recursos, encontrados em auditoria do TCU. Essas informações de quantidade de municípios que não atendem esse percentual mínimo, na verdade é uma informação que veio posteriormente à auditoria. O trabalho da auditoria foi feita no governo do estado em 4 municípios. E em um município a gente identificou essa irregularidade, né, de menor de 30%, e no governo do estado, um ano também a gente verificou que o estado não cumpriu esse mínimo de 30%. Então, a partir desses dados atualizados, a gente vai verificar, tentar identificar o motivo que esses municípios não atingiram essas metas, né, para ver se eventualmente a gente cabe alguma atuação no tribunal para verificar os motivos dessa não aplicação. Melhorar a logística de entrega é uma das demandas prioritárias do setor. Uma questão bem complicada, né, porque envolve vários setores produtivos do estado, né, várias cooperativas, né, e deve haver também toda uma questão da demanda, mapeamento da demanda de cada escola vai consumir, ver que cada fornecedor, cada produtor rural pode produzir, e esse mapeamento é um mapeamento complicado e exige esforços tanto do estado quanto dos municípios para estabelecer um procedimento que possa refletir realmente o que é ofertado e qual a demanda dessas escolas para a agricultura familiar. A gente tem um grande problema com relação à logística porque algumas cooperativas do Sul acabam participando dessa chamada pública para fazer a entrega de uma escola no norte. Então, assim, a utilização da chamada pública prevê que em âmbito local seja preferência na chamada pública que ganhe uma cooperativa. Por exemplo, uma cooperativa do norte, ela vai entregar no norte, ela tem uma preferência, né? Além de outras coisas, né? Ela tem a DAP dela, a DAP jurídica, quanto maior a quantidade de agricultores familiares na DAP, ela tem também a preferência, mas eu acho que utilizando esse critério da chamada pública e não pregão, como algumas prefeituras têm utilizado, que ela pode utilizar, eu acho que vai resolver o problema da logística, né? O colegiado vai estender o debate para a AMUNES, a Associação de Municípios do Estado. A Assembleia vai realizar audiência pública sobre a proposta de mudança na legislação trabalhista. Confira. A Comissão de Cidadania aprovou a realização de audiência pública sobre a reforma trabalhista. O debate vai ser realizado no dia 27. A data foi escolhida porque é próxima do 1º de maio, Dia do Trabalhador, além de ser véspera da paralisação nacional dos trabalhadores, marcada para o dia 28 de abril, contra as reformas em discussão no Congresso. O Jornal Panorama de hoje encerra aqui. No site da Casa e nas redes sociais você acompanha mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro, aqui mesmo na TV Ares, seu canal Cidadão.